Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num paradoxo fascinante e, francamente, um pouco assustador. Está escondido à vista de todos, numa das medições médicas mais banais que existem. Algo que damos como garantido, mas que, como vamos ver, pode ter consequências que ninguém imagina. Pensemos nisto. Aquele aparelho que se usa em casa ou na farmácia ou até no consultório médico. É uma pergunta que parece simples, não é? Mas a resposta, especialmente quando se fala de gravidez, é bem mais complicada do que parece. A questão é, será que podemos confiar cegamente nestes aparelhos? E porquê é que isto é tão importante? Bem, porque a hipertensão, a tensão arterial alta, complica até 10% de todas as gestações. 10%. Nós estamos a falar de um caso raro. Estamos a falar de um problema que afeta milhões de pessoas e que acarreta riscos que, pura e simplesmente, não podemos ignorar. Ok, para desvendar este mistério, vamos seguir um mapa. Primeiro, vamos perceber porque é que a tensão arterial na gravidez é um assunto tão sério. Depois, vamos espreitar os bastidores. Como é que estes aparelhos são sequer testados? A seguir, preparem-se para a verdade alarmante que uma grande análise científica descobriu. A partir daí, passamos para a parte útil. Quais são os aparelhos em que se pode mesmo confiar? E para terminar, uma pequena curiosidade sobre um modo de medição de emergência que talvez já tenham visto no hospital. Muito bem, vamos direto ao assunto. Uma medição de tensão arterial que não é exata durante a gravidez não é um mero detalhe técnico. Pode levar a decisões médicas erradas e essas decisões podem ter consequências de vida ou morte, tanto para a mãe como para o bebê. E quando falamos de consequências, estamos a falar de coisas muito sérias. A hipertensão na gravidez está ligada a descolamento da placenta, partos prematuros, problemas de crescimento do feto, nados mortos e, no pior dos cenários, a morte da mãe por AVC ou eclâmpsia. Portanto, a precisão aqui não é um luxo, é uma necessidade absoluta. O que nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão. Se a precisão é assim tão vital, como é que se garante que estes aparelhos funcionam como devem? Vamos lá ver como é que se testa quem testa. A resposta, felizmente, não é cruzar os dedos. Existe todo um processo científico, muito formal, criado especificamente para validar o equipamento médico antes de chegar às clínicas ou às nossas casas. E esse processo tem um nome. Chama-se ensaio de validação. É, digamos, o exame final. O que acontece é que o novo aparelho é posto à prova, lado a lado, com o esfigmomanómetro de mercúrio, o clássico, o padrão ouro, para ver se as medições batem certo. É a prova dos 9 da tecnologia médica. E este processo, quando é bem feito, é muito rigoroso. Primeiro, as leituras do aparelho em teste são comparadas com as do padrão ouro. Segundo, tudo isto tem de obedecer a um protocolo científico super estrito. E no fim, o aparelho leva um carimbo, aprovado ou reprovado. Parece simples, não é? Pois, a realidade é um bocadinho mais cinzenta. E é exatamente aqui que a história dá uma reviravolta digna de um filme. Um grupo de investigadores fez uma revisão sistemática, ou seja, juntou e analisou dezenas destes ensaios de validação feitos em grávidas. E o que eles descobriram é, no mínimo, preocupante. Olhando para os números de forma superficial, até nem parece tão mal. A análise mostrou que, em 61% dos estudos, os aparelhos passaram no teste. Mas o diabo está nos detalhes. O que este número esconde é o que é verdadeiramente revelador. Porque, como se veio a perceber, ter um carimbo de aprovado não significa necessariamente que o exame foi bem feito. E agora, o número que nos faz parar para pensar. 34%. É isso? De todos os estudos em que um aparelho passou, apenas em 34% é que o estudo foi conduzido de forma perfeita, sem uma única falha. Pensemos nisto. Menos de 1/3 dos estudos que deram luz verde a estes aparelhos foram, na verdade, impecáveis. É de ficar de boca aberta. Então, o que é isto de uma violação de protocolo? Basicamente, é um erro no método científico. É como fazer uma experiência de química e esquecer-se de um ingrediente crucial. Pode ser algo como não ter participantes suficientes, ou não incluir pessoas com tensões arteriais muito altas ou muito baixas, ou até com braços de tamanhos diferentes. Qualquer falha destas pode pôr em causa os resultados todos. Perante este cenário um pouco negro, a pergunta é óbvia. Então, em que aparelhos é que se pode realmente confiar? A boa notícia é que a revisão sistemática não ficou só pelos problemas. Também identificou os aparelhos que passaram nos testes com nota máxima, em estudos sem falhas. Ok, vamos à lista dos melhores alunos. Para quem precisa de uma monitorização contínua de 24 horas, a chamada monitorização ambulatória, a lista de confiança inclui nomes como o BP Lab e o Welsh Allyn Quiet Track. Para as medições feitas em casa, a evidência aponta para o MicroLife Watch BP Home e o OMRUN MET. E para o ambiente clínico, onde a precisão é fundamental, existem opções validadas como o IND, o M101 e o OMRUN HIM 907.
O ponto-chave é este. Não é preciso adivinhar. Existe uma lista de referência baseada em ciência sólida para guiar as escolhas. E já quase no fim, há só mais um ponto que vale a pena esclarecer. É uma coisa que se vê muito em ambiente hospitalar. A diferença entre uma medição padrão e uma medição em modo STAT. A diferença é crucial. Uma medição padrão é feita para obter o diagnóstico o mais preciso possível. É calma, metódica, quer um retrato fiel da realidade. Já o modo STAT, que vem do latim statim e significa imediatamente, é para situações de emergência. Aqui, a prioridade não é a precisão absoluta, é a velocidade. O aparelho faz medições muito rápidas, de minuto a minuto, para se perceber a tendência. Se a tensão está a subir, a descer, a responder a um tratamento. O foco não é tanto o número em si, mas a direção em que ele se move. No fundo, esta citação dos autores da revisão resume tudo. Tendo em conta o que está em jogo, usar um aparelho que foi devidamente testado e validado não é uma opção, é uma obrigação, é o mínimo dos mínimos. E isto deixa-nos a pensar numa questão fundamental. Depositamos uma confiança enorme na tecnologia médica para nos proteger, para nos guiar, mas será que essa confiança é sempre merecida? Esta análise é um lembrete importante. A confiança tem de ser conquistada, com provas, com rigor. A verdadeira questão não é se a tecnologia é avançada, mas sim se é fiável, especialmente naqueles momentos em que mais precisamos dela. Obrigado por terem acompanhado esta análise.